A questão de número 109, ela fala sobre monóxido de carbono. Então vamos dar uma lida aqui nesse enunciado. O monóxido de carbono, CO, é um gás extremamente tóxico. Ele interfere no processo respiratório dos vertebrados, pois o monóxido de carbono, se o monóxido de carbono estiver presente no ar, haverá no sangue uma competição entre o monóxido de carbono e o gás oxigênio. Infelizmente, grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades. Em que situação que está listada aí nas alternativas? Antes da gente chegar na resposta correta, vamos discutir um pouquinho essa questão aí do monóxido de carbono, de como que funciona o processo respiratório, né, as trocas gasosas. As trocas gasosas que acontecem nos mamíferos, elas vão depender do transporte dos gases respiratórios. E aí a gente vai ter o CO2, o dióxido de carbono e o gás oxigênio. Então, tanto o gás oxigênio como o dióxido de carbono, eles vão conseguir se ligar na hemácia, tá? Eles têm afinidade pela hemácia, eles se ligam lá na hemácia para serem transportados até os alvéolos pulmonares, onde as trocas gasosas vão acontecer. O que acontece, gente? Quando a gente tem esse monóxido de carbono, ele tem uma afinidade pelas hemácias que é muito mais alta, tá? Mas muito mais alta do que a afinidade que o dióxido de carbono, o CO2, vai ter. Então, se esse monóxido de carbono se liga às hemácias, é muito difícil dele se desligar, tá? E aí a pessoa ela pode morrer intoxicada pelo monóxido de carbono, porque ela não vai ter mais a hemácia livre para realizar as trocas gasosas, para levar o gás oxigênio até todas as células do corpo dela, beleza? Por isso que, por exemplo, locais em que você vai acender uma lareira, se é uma casa fechada, é importante você deixar uma fresta aberta para que tenha circulação de ar, para que não fique com uma concentração muito alta de monóxido de carbono ali dentro, né? Muitas vezes também essas cabanas, esses hotéis aí que tem essa opção de ter lareira no seu interior, eles vão ter um alarme de monitoramento da quantidade de monóxido de carbono para ajudar a gente a preservar a nossa segurança nesse sentido. E aí, o que que acontece, gente? Esse monóxido de carbono, ele é produzido, e aí vamos puxar um pouquinho da química aqui, quando a gente tem o que a gente chama de combustão incompleta. A combustão incompleta é quando você não tem a queima total. E a queima, a combustão, ela só acontece na presença do gás oxigênio. Então, observe essas duas equações químicas aí que estão aparecendo, né? Na primeira, a gente tem um processo de combustão completa. E a gente consegue identificar que é um processo de combustão completa, porque como produto ali final, a gente tem o dióxido de carbono. Agora, quando é uma combustão incompleta, é que a gente tem a formação do monóxido de carbono, CO, que é o que a gente está observando ali na segunda equação química, beleza? Ok, vamos dar uma analisada agora nas alternativas. Infelizmente, grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades. Nas queimadas em matas e florestas. A gente não está numa região muito próxima, né, de locais em que estão acontecendo queimadas de matas e florestas, apesar de que a gente viu aí, né, com a queimada do Pantanal, a fumaça chegando até as grandes cidades, mas isso também não está associado ao acúmulo de monóxido de carbono. Decomposição da matéria orgânica nos lixões urbanos, também não. Letra C, no abdômen de animais ruminantes criados em sistemas de confinamento. Também isso não chega a ser um problema, tá? Que afeta a nossa saúde, né? E aí, olha só, nas chaminés das indústrias, na letra E, que utilizam madeira de reflorestamento como combustível. Essas chaminés de indústrias, elas têm uma série de filtros, tá? Antes de liberar essa fumaça aí, né? Para o ambiente, tá? Então, essa série de filtros, eles vão reter diversas substâncias tóxicas que podem estar presentes ali. Então, sobrou quem? Alternativa D, né? No processo de combustão incompleta de combustíveis fósseis. A gente utiliza uma grande quantidade de combustíveis fósseis no nosso cotidiano, tá? Não só como forma de abastecimento aí dos nossos carros, mas tem muita coisa que a gente consome que é produzida a partir desses combustíveis fósseis, que depende do uso de combustíveis fósseis. Então, a resposta correta para essa alternativa para essa questão é a alternativa D.